Bom, então, bom dia, sejam bem-vindos os visitantes. Bom dia, irmãos. Nós vamos fazer uma recapitulação das 4 primeiras aulas até aqui. Então, nós estamos estudando, pode chegar, estudando esse livro, Tito para você. Eu recomendo vocês comprarem o livro, vale muito a pena. Sim, eu sou suspeito para falar, né? Porque fui eu que escolhi o tema da classe. Eu gosto de Tito, então. Mas esse é um material de estudo muito bom, ele traz aplicações novas à nossa realidade, pegando o princípio bíblico, sendo fiel, então eu recomendo. Você vai achar por R$20 na Amazon. Se você for Amazon Prime, vale a pena. Então, nós preparamos essa aula, eu e o Everton, fazendo basicamente um apanhado é legal. Fazendo um apanhado das 4 primeiras aulas, de tudo que nós estudamos. Então, as aulas estão salvas, se vocês que estão nos visitando quiserem saber, a Laís pode passar para vocês. As 4 primeiras aulas foram sintetizadas em uma pergunta cada. Não que não tenha necessariamente mais conteúdo e mais perguntas importantes que nós pudéssemos fazer, mas nós decidimos fazer uma pergunta. E aí, algumas pessoas, alguns dos alunos, a maioria que estava participando, respondeu. A gente fez lá no Google Forms. E aí nós percebemos que seria interessante conversar sobre as respostas. Porque a gente viu algumas respostas que foram bem consistentes, outras que nem tanto, que talvez não foi bem entendida a pergunta, né? Enfim, sempre acontece isso. Então nós queremos mastigar o conteúdo. Então eu vou pedir para o Everton orar, ele vai orar e a gente vai entrar no recheio. Vocês que não sabem o que está acontecendo, a gente vai abrir Tito e vamos falar sobre o que está lá. É tipo prova surpresa. Amém, vamos orar. Querido Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, por essa oportunidade de nos reunirmos aqui como igreja, Pai, para meditarmos sobre a Tua Palavra, para entendermos um pouco mais sobre a Tua vontade para nossas vidas, Deus. Eu te peço que o Senhor venha se fazer presente no nosso meio, venha falar conosco, venha abrir os nossos corações, venha colocar a Tua Palavra em nossos corações, para que nós possamos ter nossas vidas transformadas, Pai, por meio da Tua Palavra e do agir do Teu Espírito Santo, Deus. Amém. Esse é o desejo do meu coração e é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, então vamos apresentar aí. O Pedro está nos visitando, ele é meu cunhado, então eu já apresento ele, né? Ele é o Pedro. O Bruno não está nos visitando, porque todo mundo já conhece, ele já visitou a gente 4 anos, então agora ele já é membro da igreja. Mas vocês, a Laís apresenta. Esse aqui é o Lucas, ele é calouro lá da faculdade, está no primeiro ano de medicina, na USP. Esse também é o Joel, também é calouro. Como é? Joel? Joel. Profeta. Eita! Ele já sabe, todo mundo aqui já é cristão. E a Stephanie, da minha turma, a gente estuda junto e estamos aqui. Entendi. Você vê que a designação calouro é só pra você, né? Tipo, tem as pessoas normais e tem o calouro, né? Que é um tipo diferente de pessoa. A gente trabalha contra a discriminação na igreja, mas, né? Esse pessoal da faculdade não resiste. Brincadeiras à parte, abram as suas Bíblias ou conectem elas em Tito 1. Tito 1. Nós vamos ler de 1 a 4. Nós vamos ler porque, assim, né, uma coisa que eu sempre explico para as pessoas, né? Eu vou perguntar. E aí não se constranja. Se eu falar, fulano, você pode ler? Então, né, é um combinado que eu sempre tenho para que a gente ganhe tempo. Na verdade, sempre tem. Desde 2018 que eu comecei a dar aula, eu faço isso. E eu espero que as pessoas não se constranjam. Então, aproveitando que o Lucas é calouro, vou pedir para o Lucas ler, para dar o privilégio, não é porque você é calouro que você tem algo a menos, você tem o privilégio de ler Tito 1, de 1 a 4. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade.
fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual Deus finalmente prometeu antes dos tempos eternos. No devido tempo, Ele trouxe à luz a sua palavra, por meio da pregação a mim confiada, por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, nossa fé comum. Graça e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Beleza, o que Paulo tá falando para Tito aí, e naturalmente para a igreja, porque ele esperava sim que isso fosse lido na igreja e que a igreja reconhecesse Tito. Ele está falando: boas-vindas, eu reconheço você, você é meu filho na fé, ou seja, você não é alguém que apareceu aleatoriamente na igreja, você tem história, você é aprovado por um apóstolo de Jesus Cristo. Então ele dá credibilidade a Tito, e ele faz uma sentença grande aí, né, que vai do versículo 1 até o 4, sendo um grande parágrafo. Ele vai incluindo coisas. E aí ele fala da fé dos eleitos, o pleno conhecimento, escreve na esperança da vida eterna que Deus prometeu antes dos tempos eternos. Ele vai juntando. Talvez seria muito mais fácil se tivesse vários pontos, né? Um pensamento, mas a escrita grega é truncada nesse texto. É bem até difícil de você extrair exatamente o que ele quis dizer de forma clara, porque tem alguns conectivos que tornam isso um pouco mais difícil. Mas o fato é que ele fala sobre a salvação de pessoas. Ele fala sobre o desígnio de Deus de salvar pessoas. Então, nós elaboramos, né? Na verdade o Everton elaborou a primeira pergunta. Ou fui eu que elaborei? Foi você? Foi eu. Ah, foi você? É. Quando a gente trabalha junto é um negocinho, né? Nem sabe mais quem faz o quê. A aula 1, né? O fato de saber que Deus escolhe e convence determinadas pessoas para a salvação motiva você a falar do Evangelho? De que maneira você é motivado por essa verdade? Essa verdade motiva você a falar do Evangelho a quem? É aquele tipo de pergunta que uma resposta genérica não vai funcionar. A ideia é justamente essa. São perguntas para chegar no você. Então aquela resposta assim: eu fico feliz e eu falo de Deus para todo mundo. Não é verdade, você não fala de Deus para todo mundo, isso é um fato. Então você sabe que deveria, mas você não faz isso. Então nós somos específicos na nossa pergunta porque nós queremos obter um feedback real. Então vamos lá. O fato de saber que Deus escolhe e convence determinadas pessoas para a salvação motiva você a falar do Evangelho? Está pressuposto aqui. O próprio texto deixa claro, né? Paulo é apóstolo, no versículo 1, para promover a fé que é dos eleitos de Deus, ou dos escolhidos de Deus, ou daqueles a quem Deus quis salvar. E, ele conecta junto, o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, ou que conduz à piedade, dependendo da sua tradução. Então ele está promovendo algo que envolve salvação, envolve crescimento na piedade. O que é piedade, né? Rapidamente. Piedade é uma vida sensível a Deus e coerente com Ele. Não é aquela ideia de dó, né? Aquela pessoa que faz a cara de piedade. Assim. E a gente, nossa, que pessoa espiritual. Não. Piedade é vida sensível a Deus, onde você se conecta com Ele através de Jesus Cristo e vive de forma obediente a Ele. Isso é ser alguém piedoso. Pessoal, só uma coisa que a gente discutiu bastante na primeira aula, que eu acho legal a gente pensar, e eu acho que essa também vai ser a tônica da carta inteira também. Paulo, ele tá falando dele aqui. Ele está falando: eu sou apóstolo de Cristo para quê? Para levar, para promover a fé que é dos eleitos, que tem a ver com a pergunta, e promover o pleno conhecimento da verdade que conduz à piedade, né? Paulo está falando dele, ele é apóstolo para isso. E Paulo vai fazer isso em várias situações ao longo da carta, né? Só que ele está escrevendo para Tito, e ele se coloca, ele fala dele também para se colocar como um modelo, tanto de liderança para Tito, mas também um modelo para qualquer cristão, né? De forma geral. Então Paulo, ele é apóstolo e ele faz isso. Só que isso não é um trabalho específico para os apóstolos, né, ou para os líderes. Esse é um chamado também para toda a igreja, tá? Por isso que a gente está direcionando essa pergunta para vocês. A ideia aqui é que a gente precisa seguir o exemplo de Paulo. Nós somos chamados para sermos cristãos, para fazermos parte da igreja de Cristo,
também para promover a fé que é dos eleitos e para promover o pleno conhecimento da verdade, assim como Paulo, beleza? Então, por isso que a pergunta aqui lendo esse texto, por que você, como você é motivado a falar de Deus? Entendeu? A promover, a executar essa missão, né? Que é promover a fé que é dos eleitos. Tá? Isso não é só para Paulo, é para todos nós. E aí? Respondo. Agora, a palavra é com vocês. A primeira pergunta é essa mesmo, né? Como você é motivado a... O fato de saber que Deus escolhe e convence determinadas pessoas para a salvação motiva você a falar do Evangelho? É que são 3 perguntas em uma. A primeira é essa. A primeira é essa. Ó, então pensa o seguinte, Paulo está falando de promover a fé que é dos eleitos. Então a gente está partindo da ideia que existem pessoas que Deus escolheu salvar, né? A gente não sabe quem são essas pessoas. E a primeira objeção que a gente pode fazer é o seguinte: a pessoa não vai ser convertida pela minha palavra, a pessoa não vai ser salva porque eu estou falando, né? Algumas pessoas serão salvas e outras não. Por que eu vou falar do Evangelho então? Sabe, não é Deus que salva, né? Então, pra que eu vou falar? Essa é a primeira objeção, porque a gente sabe que isso não é bíblico. Só que a gente inverte a pergunta. A questão não é, por que você deve falar à luz disso? A questão é, algumas pessoas serão salvas e outras não. Como essa verdade motiva você a falar do Evangelho, como motivava Paulo? Eu acho que, assim, a gente ter acesso a essa revelação da verdade, né, faz com que falar seja uma consequência disso. Então, eu tenho essa revelação da verdade na Bíblia, né? Eu sei que Deus vai salvar alguns, né? Então, isso deve ser uma motivação para que eu fale para as pessoas. Eu não sei quem são esses alguns, né? Então, eu lembro que até na primeira aula vocês comentavam, é uma questão de espaço, tipo de estatística, né? Eu não sei quem são essas pessoas. Então, para quanto mais pessoas eu falar, mais chances tem dos eleitos estarem entre essas pessoas para quem eu vou falar. Então, acho que eu tenho acesso a uma revelação e eu comunicar o Evangelho que me faz ser parte disso, ser parte do plano de Deus de salvação. Eu acho que tem muito a ver com isso. A gente precisa enxergar isso como um privilégio, né? Eu quero desfrutar desse privilégio, que é estar presente ali de alguma forma para testemunhar a salvação de alguém, né? Mais alguém? Eu penso que se Deus escolhe, significa que a gente não merece, a gente não faz nada para isso, né? Então é um privilégio que a gente recebe e que as outras pessoas podem receber, e o meio que Deus criou para essas pessoas receber é através do Evangelho. Então eu acho que se nós somos felizes, somos alegres por sermos de Deus e nós recebemos essa palavra, né, a gente compartilha e deve compartilhar, porque a gente não sabe quem Deus vai escolher, né? Então aí ele vai escolher e vai utilizar, pode utilizar você e vai utilizar alguém que prega o Evangelho, e esse alguém pode ser você. Legal. Isso aí eu gosto muito de uma palavra que ele usou, que é meio, né? Deus salva pessoas. Algumas pessoas Deus escolheu para salvá-las, né? E outras não serão salvas. Então algumas crerão, outras não crerão. Você vai pregar o Evangelho. Algumas parece que não vão nem ouvir e outras vão ouvir e vão crer, né? Essa é a verdade. Só que a forma que Deus escolheu para salvar essas pessoas é através da pregação de pessoas, né? De pessoas pecadoras. Então Deus vai salvar. A questão é que Ele escolheu fazer isso através da nossa pregação. Esse é o meio que Deus escolheu. Então só essa ideia de saber que Deus escolheu essa forma para salvar pessoas já nos motiva, sabe? A gente está fazendo aquilo que Deus nos escolheu para fazer também, né? Então a gente é chamado para, dentre outras coisas, falar do Evangelho. Paulo também vai falar, segundo Timóteo, e vai falar para Timóteo: lembra Jesus Cristo que nos ressuscitou. Ele fala: por isso sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. E aí entra o versículo que a gente está vendo aqui, né? O 10. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Jesus Cristo, em Cristo Jesus, com glória eterna. Então Paulo ele sofre prisão. Qual que é o texto? 2 Timóteo 8, capítulo 2, 8 ao 10. Que ele suporta tudo, prisão, sofrimento, trabalho. Ele é até feito malfeitor por causa dos escolhidos. Ele tem a certeza que os escolhidos vão ser salvos, então ele justifica o sacrifício. Vale a pena. Sim. E a continuação dessa pergunta, que é talvez a mais incômoda, espero que seja incômoda, porque é para ser incômoda.
Era pra ser incômodo, né, quando você pensa. Nos incomodou a princípio, né, quando eu pensei nisso. Essa verdade motiva você a falar do evangelho a quem? Você não fala a todo mundo, beleza? Isso é um ponto pacífico. Então vamos pular do genérico e vamos entrar no real. Você não fala do evangelho a todo mundo. Essa verdade te motiva a falar a quem? Quem que é a pessoa que brota na sua cabeça que talvez é aquela pessoa que você acha que é mais difícil? Enquanto eu tava tomando banho hoje de manhã, eu tava pensando, né? É um pai, uma mãe que parece extremamente duro ao evangelho? Um irmão, um avô, uma avó? Porque a ideia aqui é que você direcione a alguém esse chamado. Quem Deus está colocando perto de você, que se não fosse a crença dos eleitos, você talvez ficasse desanimado. Porque pode ser que aquela pessoa seja uma escolhida de Deus e você vai ser instrumento para isso. Então, enquanto há vida, há esperança. A pessoa está lá. E aí? Quem que você pensa? Vamos lá. Todo mundo vai falar. Fica à vontade. Senão a gente aponta. Tá tranquilo. Isso te motiva a falar para quem? No meu caso, eu gosto muito de falar do evangelho dentro da minha casa, porque meu pai não é cristão, e também para amigos próximos, porque eu sinto essa abertura, e também porque eu acho que existe uma expectativa muito grande que as pessoas que são próximas a nós, mas que não conhecem o evangelho, sejam conhecedoras. Então, para mim é mais fácil nesse sentido, mais direcionado nesse sentido. E como que isso te motiva? Tipo, como é que você utiliza essa verdade para falar para essas pessoas? Tipo, porque é difícil. Se é seu pai, significa que tem muita coisa envolvida. Ele te viu nascer. Ele é mais velho que você. Sim, nossa. Então, como isso... A ideia é o como, para quê? Para que você pense no quem de uma maneira mais prática. Ou como eu tenho feito? Eu tenho feito assim. No caso, assim, meu pai, por exemplo, ele é uma pessoa que ele é muito curiosa, sempre foi. E a mãe dele era cristã, então ele respeita muito a Bíblia. Então, a gente gosta de conversar sobre a Bíblia. Às vezes a gente pega, até uma vez eu mandei mensagem, o Mário indica aí um estudo sobre a Trindade, porque a gente estava conversando sobre isso. E aí surgiu a ideia, tipo, a gente começou a conversar. Então a gente, tipo, pegar algum tema da Bíblia e refletir sobre ele, sabe? É falar sobre a Bíblia, no caso. Trindade é tranquilo, né? Não É fácil, né? Não foi muito fácil, não. Se você puder evangelizar e fugir de assuntos como a Trindade, que são muito densos, você vai ter que ler muitas horas para chegar numa síntese. Que nem a gente sabe, né? Só que aí no caso, né, o pai dela, que teve Demanda contato curiosidade, com a fé cristã, demanda, por ter algum conhecimento prévio, algumas questões. Muitas pessoas que você conhece não. A pessoa não. Ela crê num Deus genérico. Todo mundo crê num Deus genérico. O que ele é? É amoroso, ele é fiel, ele é bom. A não ser quando as coisas dão errado pra mim. Então assim, é genérico, não é o Deus da Bíblia. A gente precisa apresentar o Deus da Bíblia. E aí, que mais? Quem mais? Realmente a palavra do Senhor disse para a gente falar por aí, pregar o Evangelho, dizer a palavra, né? E principalmente para os da família, né? Que é mais próximo, tem conhecimento, que eles conhecem a Deus, eles sabem que Deus existe, mas não sabem qual que é o verdadeiro Deus realmente. Sim. Então, para amigos que você fala de Deus para as pessoas, para como você conhece a Deus, que jeito você conheceu a Deus. Então isso motiva a gente a falar qual que é a real caminho que Deus nos indica para a gente poder seguir. E o real caminho que Ele indica é vir na palavra do Senhor e ser pregando para Ele corretamente a palavra do Senhor e que a gente ouve corretamente sempre. Amém. Mais alguém? Como é que isso te motiva? Eu vejo por círculos de relacionamento. No círculo de relacionamento no ônibus. É muito mais fácil evangelizar alguém que está do lado do ônibus porque ela não me conhece. Não sabe seus efeitos, Sabe? eficazes. Ela sabe que se ela for paciente, uma hora você vai descer. Então é fácil confrontar ela, expor o evangelho ali, porque talvez eu nunca mais vou vê-la, né? Aí já dentro de casa é mais complicado. Porque o pessoal me conhece, sabe como que eu falo, sabe como que eu viajo, né? E também você fica daquele jeito, mas eu sempre falo, sempre converso, sempre chamo, sempre falo.
sempre insisto, mas não funciona nada. Aí eu vou largar de mão e que se dane. Entendi. E aí ontem eu ganhei essa Bíblia, aí o Samuel chegou no quarto e falou assim, ô, que da hora essa Bíblia, não sei o que, quero uma Bíblia igual. Aí agora eu vou pegar e vou providenciar uma Bíblia igual para ele, porque foi uma chave, foi uma oportunidade que não fui eu que criei, mas que eu posso entrar, entendeu? Outro círculo também de relacionamento é no trabalho. Aquele colega de trabalho que dá um miguezinho, dá uma mentira no telefone, aí você fala, pô, cara, não faz isso, não sei o quê. E é bem complicado, porque ele está do seu lado, ele pode prejudicar. Sim. É difícil você... Tá te vendo o tempo todo, a hora que você quiser dar um Se migué... você fazer uma mentirinha no telefone depois, ele vai Se eu também quiser dar uma mentirinha, não, eu já fiz. É difícil, então esses dois ciclos, família e trabalho, eu acho Sim. complicado. Legal. Uma das coisas que essa doutrina trouxe, conhecimento dela trouxe pra mim foi a capacidade de não desistir, pelo menos não pra sempre. Às vezes você dá uma desistida, né? Você fica meio de saco cheio, cansa. Aí você se nutre da palavra e fala, peraí, tá vivo. Enquanto tá vivo, eu posso pregar. E enquanto há vida, há esperança. Quando Deus tirar a vida daquela pessoa, já era. Mas enquanto Ele não tirou, e isso via de regra é a maior parte do tempo, a gente pode pregar o Evangelho. E não é uma coisa mágica. Jogou, plim. Nossa, via de regra não é assim, principalmente nos nossos relacionamentos mais próximos. É algo acumulativo. A graça de Deus vai agindo. Então, o objetivo é não desanimar, é não cansar só e entregar para Deus. Eu, no meu caso, né, para também dar uma resposta, né, sobre essa pergunta, eu penso muito no meu filho, né, acabou de nascer, acabou não, né, 1 ano e 9 meses, né, passa assim, você nem percebe. Acabou de nascer, acabou o seu segundo tá para nascer e o outro eu tô no segundo. E assim, e o fato de eu saber que ele pode ser um eleito de Deus para salvação e pode não ser, né, isso me motiva, né, e me dá ferramentas. Porque é o seguinte, eu sei que quando eu estiver pregando para ele, às vezes eu vou pregar, ele não vai gostar, sabe? Quando ele estiver mais velho, ele vai começar a responder, sei lá, não quero fazer o culto doméstico agora, enfim. E aí aquilo pode parecer muito ruim aos meus olhos, né? Só que aí eu vou lembrar que se ele for um eleito, ele foi eleito não por causa de boas atitudes que ele possa ter ou e também, você possa ter, ou que eu possa ter, e ele não vai deixar, e Deus não vai mudar de ideia, eu ia salvar ele, mas não vou salvar mais por causa dessas coisas que ele tá falando, né, porque ele tá com o coração duro, sabe? Então isso vai me motivar porque eu posso saber que, apesar de qualquer atitude que eu possa enxergar na vida dele, aquilo não significa que ele não é um eleito de Deus, que ele não vai ser salvo, sabe? Então isso me leva a continuar insistindo, a continuar falando, a continuar trazendo meu papel, mesmo que possa ser difícil muitas vezes. E o que o Mário falou também, eu posso, como eu sei que eu sou salvo não por meu mérito, né, mas porque Deus assim quis, quando eu pecar e ele vê isso, ele fala, olha aí, você fala que você é cristão, mas olha o que você está fazendo, eu posso falar com ele sem peso nenhum na consciência, né? Olha, é verdade, filho, o Evangelho é isso, o Evangelho é a boa notícia de que Deus salva pecadores como seu Pai. Eu fiz isso, eu errei, mas mesmo assim Deus me salvou, sabe? Então isso me motiva e me traz ferramentas para evangelizar meu filho, né? É a pessoa que eu mais penso hoje. E uma das coisas que nós lidamos para passar para a próxima é: você acha que seus pecados não são ferramentas, mas eles são também. Inclusive são ótimas ferramentas. A nossa tendência é pro legalismo. Não é isso que ele tá falando. É a sua interpretação. A nossa tendência ao legalismo é assim: tô investindo em alguém evangelisticamente, pequei. Se você pecou, você vai poder aplicar a mesma graça que você está oferecendo para essa pessoa. Falar, pequei, me perdoe, ou não me perdoe, né? No caso, eu pequei contra você, mas você sabe que eu pequei. Então eu quero que você saiba que o que eu fiz desonra a Deus. Mas esse evangelho que eu estou pregando para você, ele vale primeiramente para mim, antes de valer para você. Então eu estou vivendo ele. Então eu quero que você saiba que eu não sou perfeito. Eu te apresento a um Cristo que vale para você e para mim. E muitas vezes, pelo nosso orgulho, pela nossa tendência ao legalismo, de querer parecer perfeito para os outros, a gente não usa essas oportunidades, a gente se afasta e deixa que a pessoa interprete do jeito que ela quer.
Mas ninguém espera que você não seja um pecador. Inclusive Deus não espera. Ele te ajuda a ser redimido a cada dia mais, né, transformado e se tornar alguém piedoso. Ele garante a obra da salvação, te redimindo e te ajuda a cada dia. Então, os seus pecados providenciam contexto. E providenciam um ótimo contexto, porque você peca bastante. As pessoas veem isso também. E se você se arrepende, isso tem um impacto grande também. Isso começando em casa. Vai ler a segunda? Eu tô lendo as que ele fez, ele tá lendo as que eu fiz. Tá lá. Aula 2. Quais... Quer ler o texto primeiro? Ah, pode ser. Então vamos ler. Então eu vou pedir pra Larissa ler Tito 1, de 5 a 7, e vou pedir pro Bruno ler o 8 e o 9. Por essa causa te deixei em terra, para que pudesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme instituídos. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus. Não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de própria ganância. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem esse ensino. Então, resumidamente, isso daqui é o que os pastores e líderes na igreja devem ser. Todos devem ter esse padrão. Mas, essencialmente, o líder, ele deve ser exercitado nesse padrão. Todos nós temos algumas características se somos cristãos. Alguma coisa disso daqui tem, mesmo que seja em desenvolvimento na nossa vida. O líder, a gente espera que já tenha desenvolvido bastante, muitas dessas coisas. Então, não se veja em contraste com o líder. Veja ele como um modelo daquilo que você deve ser. Não é ele é para eu não ser. E outra coisa, ele fala de características morais aqui, que é o que a gente espera de todo mundo. Mas ele fala também de habilidades. Fala das duas coisas que são necessárias. É necessário um ser e é necessário um fazer. As duas coisas são importantes, não é uma em detrimento da outra. Diante disso, a pergunta é a seguinte: quais qualificações dos presbíteros te chamam mais atenção? Né? Aqui a gente está falando de uma lista com diversas qualificações. Entre essas, quais são as que para você te chamam mais atenção? E além disso, quais são aquelas que você precisa desenvolver mais na sua vida? Ou aquelas que você enxerga que você está mais aquém daquilo que você deveria, né? Quais são as maiores necessidades? Então, quais te chamam mais atenção e quais você mais precisa desenvolver na sua vida? E qual te chama mais atenção, não precisa falar por quê, viu? É só qual te chama atenção, tá? Por que te chama atenção? Só falar assim, quando eu leio isso, vamos lá. Quais te chamam mais atenção? Filhos crentes que não são acusados de dissolução. Filhos crentes. Até arrepia quando fala de filho. Meu irmão Mário. Eu não arrepio não, eu tô tranquilo ainda. Mentalidade. Vamos lá. Domínio próprio. Eita. Lembrando que é fruto do Espírito, né? É. Então, é prerrogativa que não dá pra fugir. Ele tem o dom do ensino, né? Ah. Irrepreensível. Eita, isso daí é brabo.
Essa é aquela palavra que, se a gente não entende, dá BO, dá um problema gigantesco. Porque irrepreensível, né, comentando um pouco, aproveitando o gancho, não é que ele não peque. Tem gente que já chegou a interpretar desse jeito. E não é que a gente pode olhar e dar um zoom na vida do pastor ou do líder como se por um prazer do meu coração eu tivesse que procurar erro nele. Não é isso. Isso é só o seu pecado atuando. Não precisa de ajuda de Deus para fazer isso. Irrepreensível significa que quando eu olho para a vida dele e quando ele se porta, ele admite que está errado, ele busca sinceramente a Deus pela palavra e ele lida com os problemas. Ele não deixa de canto, ele não ignora. Se você chega e confronta alguma coisa, que é o que a Bíblia nos orienta, não fofocar, mas confrontar o pecado, né, com amor e respeito, ele trata disso. Ele escuta e ele busca entender de Deus quais meios ele precisa. Por quê? Porque ele não vê todas as coisas, né? Porque ele é um pastor, um presbítero, um líder, que ele tem todas as qualidades para se autoavaliar. Porque ninguém tem isso. Por isso que nós precisamos uns dos outros. Eu não vejo a minha nuca, mas vocês estão vendo o que tem atrás de mim. Então quem pode me avisar do que tem atrás de mim são vocês. A não ser que eu vire, aí eu fico sem ver vocês. Então nós somos assim. Nós somos pessoas que ajudamos uns aos outros. E irrepreensível é alguém que não fica colocando as coisas debaixo do pano. É a pessoa que lida com as coisas. O que mais? Só mais um pra gente encerrar. Quem não falou ainda. Capaz de encorajar outros pela sã doutrina. Vou colocar aqui, capaz de usar a doutrina. Então essa habilidade dele, ela tem um fruto pessoal, não tem um fruto de empresa. Não é assim, vamos atrás de alguém que execute coisas. Não, o objetivo é pessoal. O trabalho do pastor e do líder é voltado para pessoas. Então ele precisa conseguir usar uma coisa, que é a doutrina, e aplicar na vida das pessoas a quem ele serve. Então é um trabalho necessariamente intelectual. O pastor é, ou deve ser, o presbítero, aquele que aconselha, deve ser um intelectual. Por quê, gente? Para quem já sabe, não responde. O que é isso? O que é isso aqui? Palavra do Senhor. É a palavra de Deus. O que mais? O que é isso? O que é isso? É um livro. É um livro. E livro a gente faz o quê? A gente lê. E ler é um exercício intelectual. Não é um exercício emocional, afetivo. Pode ter desdobramentos emocionais e afetivos. Mas não é um exercício afetivo em si. É um exercício intelectual da mente. Então ele tem que ser capaz de lidar com a doutrina e aplicar a vida das pessoas em contextos diferentes. Tanto que nós temos inúmeros contextos aqui. A palavra vai encorajar, confrontar, cada um no seu contexto. E a segunda parte da pergunta? Agora é que quais fica são bom. aquelas características ali que vocês têm mais dificuldade? O que falta na sua vida? Vamos lá, vamos Se abrir olhando o isso daí, coração. qual que é aquela palavra que te dá um tapa na cara e fala, olha, você precisa melhorar nisso aqui. É, pessoal, aquele que eu destaquei naturalmente. Não vale tudo. Quem que falou É. filhos crentes? Tem filho? Não. Ah, então o seu já não é esse. Mas ele saber também ser filho. É. Ah, entendi. E aí, vamos lá. Abra o coração. Ninguém vai te julgar mais ou menos. Vai te julgar o mesmo tanto. Todo mundo. Mas mais ou menos não. Pode falar, Oliver. Eu sei que você está querendo falar aí. Tá, Eu- você tá vendo o seu olhar. O meu foi vindo, é a hospitalidade mesmo. Receber pessoas, visitar pessoas e quem visita, né? Eu que sou da casa, por exemplo, Da casa de quem? de Deus aqui.
Sou da galera de Já Jesus. conheço todo mundo praticamente, já tô bem ligado aqui, mas quem chega de fora tá perdido, tá sem Tá saber, desconectado ainda. Então fazer essa conexão é um desafio, mas tem que ser vencido. Hospitalidade, essencialmente, no contexto do Novo Testamento, era receber em casa e sustentar. Envolve dinheiro, envolve trabalho, envolve sujeira e envolve abrir mão da sua privacidade. Por quê? Porque tinha muito crente que simplesmente tinha seus bens tomados pelo Estado, ele era rejeitado pela sua antiga comunidade e família. E aí? A fé se metabolizava exatamente nisso. Eu estou disposto a receber na minha casa? Eu estou disposto a talvez trabalhar a mais para que eu possa ajudar essa pessoa? Não que vai ser um folgado e vai ficar a vida inteira, mas no momento de necessidade, eu estou disposto a isso? A hospitalidade é uma decisão que começa no coração. Eu tenho um coração que se abre às pessoas. Hoje, quase todo mundo tem a sua casa, recursos e tal. Talvez você nunca precise receber alguém na sua casa como uma necessidade, mas o seu coração é aberto o suficiente para receber as pessoas nele, para abrir um espaço seguro para que a sua casa seja uma extensão desse coração que recebe as pessoas, para que a sua agenda receba as pessoas. Talvez a hospitalidade se manifeste de algumas formas diferentes hoje, que a gente não percebe tanto. E talvez ninguém pediu para ficar na sua casa, mas ele pediu um tempo na sua agenda. Você tinha? Esse é um ponto para a gente pensar. Talvez eu não tenha pedido, né? Mas você identificou que a pessoa precisa de um tempo na sua agenda, né? Que você poderia fazer bem para aquela pessoa. Tem linguagem não verbal também, né? Você vê, exatamente. os olhos pedem. É isso aí. Quem mais? Vamos lá. Ser justo. Difícil. Feito me arrepia. Tô meio pentecostal hoje, né? Porque toda hora. Ser justo. Né? É brabo. Bom, pra mim que é um grande desafio é ser não arrogante e não me irritar facilmente. Porque a arrogância é um pecado que ele pode se esconder em várias bases. Pode ser arrogância por conhecimento, arrogância porque você faz coisas, arrogância porque Deus está te abençoando, está abençoando pessoas através de você. Então é aquele pecado maldito que está sempre embaixo de cada canto e você está sempre fugindo, sempre com medo e sempre revendo. Será que eu estou falando e fazendo isso porque eu amo a Deus? Ou porque eu quero que vejam que eu amo a Deus? Que eu amo a Deus? Esse é miserável. Pecado. Eu oro, não oro. Esse é um pecado difícil. O que mais? Mais um pra gente pular. Vamos lá, quem não falou? Você não falou? Você não falou? Você falou. Tem dificuldade no ensino. Desenvolver habilidades de ensinar faz parte para todos nós. Todos nós vamos ter que ensinar alguém. Todo mundo aqui quer casar? Ou alguém entende que é celibatário e tal? Só para ter certeza. Ou quem já está casado não quer casar, por favor. Então, já deu, já passou a sua oportunidade. É isso aí, é a sua realidade. Se todo mundo quer casar e ter filhos, seja você mulher, homem, você vai ter alguém para ensinar. Então, você não tem o privilégio de não se capacitar nessa área. Você precisa, não é opcional. Beleza? A terceira, Tito 1, de 10 a 16. Então, agora vamos pedir para Laís ler do 10 ao 13 e pro Sérgio ler do 14 ao 16. Pois há muitos rebeldes que promovem conversas inúteis e enganam as pessoas. Refiro-me especialmente àqueles que insistem na necessidade da circuncisão. É preciso fazê-los calar, pois com seus ensinamentos falsos têm desviado famílias inteiras da verdade. Sua motivação é obter lucro desonesto. Até mesmo um deles, um profeta nascido em Creta, disse: os cretenses são mentirosos, animais cruéis e comilões preguiçosos. Isso é verdade. Portanto, repreendam
ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes do seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Esses são daqueles textos da Bíblia que a gente fala eita, né? Tem textos da Bíblia que a gente fala eita. Esse é um daqueles. Só para, organizar o raciocínio. Ele está falando aqui que, em conexão com o padrão do pastor, do líder verdadeiro, do mestre verdadeiro, existem falsos, né? Essa é uma experiência que todo mundo conhece, é fácil. Agora, como lidar com eles? Isso está diretamente ligado às características anteriores. Então, se o verdadeiro mestre, líder, pastor é assim, o falso é o contrário disso. Então, já dá para identificar com base nisso. Agora, como o verdadeiro deve lidar com o falso? Então, eu já destaquei 2 pontos que são importantes. Quando há desvio da doutrina, é necessário fazê-los calar. Você não vai gritar, cala a boca! Isso não é fazer calar. Você pode até gritar, cala a boca, mas não vai ter o efeito necessário, né? Por quê? Se há desvio da... Pega minha água, por favor. Se há desvio da doutrina, significa que há uma doutrina. E às vezes a gente esquece que há uma doutrina. E ela não é variável de acordo com o ciclo que você está de vida, o semestre da faculdade, como você está emocionalmente, quanto você ganha. A doutrina não varia como você e eu. Ela é estável. Judas, carta curtinha. Mas lá tem um versículo, se não me engano, 6, que fala: eu queria escrever a respeito da salvação, mas eu entendi, direcionado pelo Espírito Santo, que eu deveria escrever que vocês batalhassem pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Uma fé entregue, está pronto, já está claro ali. A gente não precisa de criatividade na doutrina. A gente precisa de criatividade para explicar a doutrina. Mas a doutrina está lá. Quem é Cristo? Quem é o Pai? Quais são as relações da Trindade? Dá para aprender da Bíblia, só é um pouco difícil. Tem que estudar muito. Tem uma coisa importante aí, que eu acho que eu até frisei na aula, mas que é o seguinte, no trecho anterior que a gente leu, de 5 a 9, Paulo ele traz ali uma lista de características e ele ressalta o último ponto da lista, se vocês perceberam, que é a questão da habilidade para ensinar, de ser apegado a essa doutrina e tudo mais. E aí no texto que a gente está lendo agora, o texto começa com um porquê, pois aí dependendo da sua tradução. Isso aí, o que Paulo está nos dizendo aí é basicamente o seguinte: tem uma lista lá de características que são importantes, só que ele ressalta a necessidade de aprender a ensinar, de manejar bem a palavra e tudo mais. E aí ele dá um porquê dessa ênfase que ele deu. Ele fala, porque existem muitos que são insubordinados, muitos falsos mestres no geral, e é preciso fazer com que se calem, tá? Então Paulo ele ressalta a necessidade do líder aqui por conseguir ensinar bem, ser apegador à doutrina, para que ele possa fazer esse pessoal se calar, sabe? Então tem essa conexão aí também. A gente falou de ensino, tem pessoas que entendem que isso é uma necessidade, e isso é importante, dentre outros motivos, para que a gente possa, eu falaria admoestação também, no texto anterior ele fala que o líder precisa admoestar também, e para a gente conseguir admoestar e repreender essas falsas doutrinas, a gente precisa ser apto para ensinar, a gente precisa ser apegado à palavra da verdade aqui. Diante disso, em sua opinião, quais os principais... pode falar. O que é admoestar mesmo? Admoestar está ligado a exortar. Sabe o que é exortar? Tá. Mas eu vou explicar também. Exortar, no sentido original, no grego, é você corrigir algo que está fora do caminho. Não é assim, falar assim, vai para lá. É falar assim, vão para cá. Entende? O vão para cá. É você estar junto com a pessoa. Você põe a mão e fala, cara, vamos por esse caminho aqui? Não, vai sim, vai vir pra cá. Porque você é crente, porque eu te amo, porque você tem um compromisso com Deus, o caminho é pra cá. Então é o contrário
de deixar a pessoa se desviar. É você trazer ela para o rumo certo. Você exercer certa força nisso. Você falar firme, orar com ela e dar aquele choque. Ei, você é cristão. Se você é assim que anda. A Bíblia diz isso. Você não tem margem nessa situação. E aí você exorta ela para o caminho. Ou você exorta ela porque ela está começando a ir por um caminho. Você fala, ó, você não deve ir por esse caminho porque esse caminho vai te levar a isso. Então você corrige. É a ideia de arrumar um osso que está fraturado. Fazer uma conversão. Você ajuda a pessoa a se converter naquela situação. É nesse sentido. Em sua opinião, quais os principais problemas que podem ser gerados em função de falsos ensinos disseminados no meio da igreja? No meio da igreja. A gente não está falando de ateu, que está falando um monte de besteira lá fora. A gente está falando de falso ensino aqui. Aqui, né? Seja o aqui, onde for essa igreja ou essa igreja mesmo. Alguém está ensinando errado no meio da igreja. E aí? Na sua opinião, é algo pessoal, a perspectiva sua. Quais os principais problemas? O que isso gera? O que às vezes você já viu ou entende? Falso ensino, o que gera? Divisão. Divisão. O que mais? A pessoa que não tem conhecimento da escritura vai levar aquilo como verdade. Então, Sim. Também. Ela vai se disseminar, né? E qualquer doutrina errada vai levar a uma prática errada. Não ache que doutrina errada não vai ter impacto. Vai ter impacto. Se você entende que comer, sei lá, 30 gramas de açúcar por dia, talvez a gente come, né? De outra forma. Mas se você entender que uma colher lá de sopa que você tem que comer todo dia de manhã, além da sua alimentação normal, que deve ser ruim igual a de todo mundo, ou pelo menos meio ruim, se você acredita que isso vai te fazer bem, isso vai te fazer mal. Não importa se você acredita que vai te fazer bem. Esse é um exemplo. A mentira que é encarada como verdade, ela se torna mais difícil de ser trabalhada. Por quê? Porque você não se defende contra ela. Você já abraçou isso como fato. Você precisa fazer um trabalho mais profundo para mudar aquela base que você entende sobre aquele assunto para que você comece a trabalhar sobre ele. Isso é uma das tarefas da cosmovisão, da epistemologia, que você vai entender a raiz do conhecimento, como a gente chega ao conhecimento e questionar por que a gente crê como crê. E é uma pergunta boa para a gente fazer, porquês. A gente se irrita quando os outros fazem muitos porquês, né? Porque sim, não sei o quê. Mas nós devemos falar, por quê? Eu fiz isso, por quê? Eu tô querendo fazer aquilo, por quê? Eu faço bastante isso com o Oliver, né? É meu amigo e aí direto ele chega e fala, fiz isso, tô planejando aquilo, por quê? Aí ele, erro 404. Tava muito empolgado. Já fiz muito isso com o Bruno, muitos anos andando junto e orando e crescendo, discipulando, né? Fiz isso bastante com o Pedro. Por quê? Porque foi algo que fez diferença na minha vida quando aprenderam a perguntar porquês. Porque quando alguém pergunta o porquê, ele lança a necessidade de você refletir. Você não continua achando que você está certo. E essa dúvida te ajuda a aprofundar sua verdade. Ou abandonar o erro. Às vezes você está errado e acha que está certo. Então disseminar doutrinas erradas vai gerar práticas erradas. O que mais? O que acha que acontece na igreja? Acho que atrapalha muito o processo evangelístico, né? Porque quem está na igreja e já tem uma base espiritual, uma base bíblica, ela provavelmente vai reconhecer que é algo errado, que é mentira. E quem é de fora, né? Quem ainda está dando os primeiros passos na fé, acho que essa pessoa vai ter mais dificuldade. Ela vai ter uma dificuldade. Sim. Nós não podemos impedir Deus de salvar ninguém. Mas a gente pode atrapalhar bastante o processo para que a vida daquela pessoa seja bem difícil. Seja com legalismos ou com heresias, enfim, com cobranças infindáveis e infundadas.
A gente pode dificultar e trazer sofrimento para as pessoas por causa de práticas e costumes nossos. O que mais? Problema, gente. Problema na igreja. Você está acostumado a falar isso toda semana. Vamos lá. Você pode não saber, mas muitos dos problemas que te incomodam são frutos de compreensões erradas ou de doutrinas erradas. Seja ensinada ou não ensinada verbalmente, mas crida por um grupo de pessoas. O que mais? Eu acho que a imaturidade de alguns cristãos se dá porque ele não entende muitas das coisas sobre a forma como Deus age, né? Sim. Por exemplo, pessoas entendem que por Deus ser bom e amoroso, ela nunca vai sofrer na vida dela. Sim. Aí no momento que ela passa a sofrer, ela não entende, ela enfraquece na fé. Sim. Porque ela não entendeu que até Jesus sofreu nessa fé. Sim. Então, essa falsa doutrina dificulta a pessoa amadurecer intimidade com Deus. Exatamente. E a imaturidade é péssima. Imaturidade não é o ideal. Ninguém espera que uma criança de 2 anos tenha o desenvolvimento cognitivo de um mês. A gente alimenta, trabalha. Para quê? Se ela está saudável, ela cresce. O cristão é do mesmo jeito. Você nunca espera fazer tudo certo, obedecer a Deus, crescer em conhecimento, fazer tudo que Ele nos orienta na palavra, viver em comunhão e sua vida só regride espiritualmente. Se isso está acontecendo, tem alguma coisa errada na sua compreensão de Deus, de si ou da doutrina. Sempre tem. Sempre tem, porque Deus é verdadeiro. Ele não é o Loki, que gosta de fazer piadinha com a sua cara. Deus não está de olho em você para te ferrar. A gente esquece disso às vezes quando acontece alguma coisa. Oh Deus, estou fazendo tudo certo. Será? Por quê? O porquê entra bem aí. Será? Será que você está fazendo certo? Ou será que você está vivendo dentro do que você acha que é certo? Que muitas vezes é comum quando a gente está há um bom tempo na igreja. Agora, de quem é a responsabilidade de combater esses falsos ensinos? Eita! E aí, de quem que é? De quem? Vou dar uma dica, ó. Não é só do pastor. Se alguém estivesse pensando nisso. Não, é de toda a igreja, né? Toda a igreja ela tem que se policiar, por exemplo, por uma conduta de determinado crente que esteja junto com a gente. Uhum. E essa má conduta começa no mau ensino. Gente, vou falar um negócio aqui para talvez chocar, não socar vocês, chocar vocês. A gente é muito rápido para identificar, fulana ou fulano tá fazendo sexo e são namorados e tá no meio da igreja, fulano engravidou, fulana tá vivendo uma vida devassa, ou fulano tá usando droga, bebendo pra caramba. Aí a gente, uou! Mas o ensino doutrinário no Novo Testamento era muito mais sério para a disciplina do que esses pecados morais. Mas hoje a gente tem extrema dificuldade de achar que é legítimo disciplinar alguém, dar uma dura em alguém para exortar ela para o caminho, porque ela só está ensinando algo totalmente fora do parâmetro bíblico. E a gente, quando pensa em pecado grave, a gente pensa em adultério. A gente pensa em gravidez antes do casamento. A gente não pensa em ensinar uma doutrina errada que vai influenciar um monte de gente a viver errado e vai sofrer por isso. Então, pasmem, no Novo Testamento, ensino errado é mais atacado do que uma prática moral errada. Porque se você tem uma prática errada e o ensino certo, tem como você corrigir. Você tem parâmetro. Agora, quando você tem um ensino errado, você não tem como corrigir. E a prática vai se instalando e vai embora. Entenderam? É chocante quando a gente olha para a realidade e isso fala, é verdade. Eu fiquei chocado. O que mais? De quem que é a responsabilidade? De toda a igreja. Tá, e aí? Mas é de quem? Os mais maduros, os líderes, que conhecem, né? Estão mais envolvidos ali. Os mais maduros têm a prerrogativa. Os líderes, eles são a linha de frente da igreja. Por isso nós precisamos nos orgulhar
no sentido não pecaminoso, de pastores, líderes, presbíteros que estudam a Bíblia, que pensam, que se esmeram no ensinar, como diz lá em Timóteo. Por quê? Porque é esse esforço que vai garantir proteção à igreja. Eu já ouvi um exemplo de um pastor que eu gosto bastante, ele é presbiteriano. Ele fala que os presbíteros e diáconos da igreja são os cães de guarda da igreja, os cães de guarda da igreja. Eles protegem o rebanho. Não é à toa que chama ovelha. Então, as pessoas protegem o rebanho como? A gente protege, né? Eu faço parte da equipe aqui da igreja, de ensino, enfim. A gente protege de olho nos de dentro, para que ninguém comece a disseminar coisas tortas. E acontece muitas vezes. A gente tem que ver rápido, né? Corte rápido. Opa, vamos pra cá, Tramontina. E aí, a gente precisa ficar de olho nos de fora. Aqueles que chegam. Uma certa desconfiança saudável. Por que você chegou ontem e está querendo ensinar, pregar, falar o que você quer? Peraí, tem um caminho a trilhar. Primeiro você entra, senta e não atenta, como eu aprendi lá em Minas. Senta quieto, ganha confiança, deixa a gente conhecer, mostra que você é crente no básico, que você vai chegar onde Deus quiser que você chegue. Mas essa sede por poder que muitas pessoas perversas conseguem na igreja, porque você não precisa de qualificação nenhuma, precisa ser bem analisada. A gente não recebe na igreja quem quer vir, a gente recebe quem Deus quer trazer através do crivo dele. E, inclusive, quem Deus manda para nos provar, a gente precisa estar preparado também, porque Deus manda pessoas que não são dele, joio, às vezes para provar a igreja. E aí, como é que vocês estão lidando com a verdade? Vamos lá ver, como é que é? Qualquer um pode chegar e fazer festa no meio de vocês e beleza. Então isso é muito sério. Ensino errado é sério, doutrina errada é sério. Para a gente finalizar essa questão, a gente falou, né? É responsabilidade de toda a igreja, né? Fazer com que os falsos mestres se calem, né? E isso é importante, a gente precisa entender isso. Aí o Oliver falou, é responsabilidade dos cristãos maduros, né? Também acho. A gente tem prerrogativa, né? Nós, né? Os cristãos maduros têm prerrogativa, né? Os líderes e tudo mais. Nesse semestre na igreja a gente está estudando o tema, né, da agenda, né, o pastor gosta de usar a palavra agenda. A agenda do semestre é todos e cada um. Quando a gente fala que é responsabilidade de toda a igreja, a gente precisa lembrar disso, é responsabilidade de todos e de cada um também. Então nós, individualmente, a gente tem essa responsabilidade também de fazer com que esses falsos ensinos, falsos mestres, sejam calados dentro do nosso contexto, né? Porque todos esses problemas que a gente citou aqui, eles vão surgir se estiver ensino errado, né? Só que eles vão surgir dentro do contexto da igreja, vão afetar toda a igreja e cada um dos membros da igreja também. Então, a gente precisa enxergar essa responsabilidade não apenas como de toda a igreja. Vocês concordam com quando a gente fala que é de todo mundo, parece que não é nossa? Aquele negócio, aquilo que é público parece que não é de ninguém. Cachorro que tem 2 donos morre de fome, porque a gente sempre acha que o outro vai fazer. Se a gente não entender bem que nós fazemos parte dessa toda igreja aqui, e que se é responsabilidade de toda a igreja é responsabilidade nossa também, a gente vai deixar para os outros fazerem. A gente vai deixar para o pastor fazer, vai deixar para os presbíteros, vai deixar para aqueles cristãos que a gente acha que são mais maduros do que nós, mesmo que muitas vezes nós já tenhamos identificado o problema, tá? Então a responsabilidade é de toda a igreja, mas é nossa antes de ser de toda a igreja como um todo, tá? Então nós, individualmente, precisamos nos sentir responsáveis. Eu diria que a responsabilidade aqui é minha, né? Ou quem é responsável, eu diria que eu também. É claro que a gente tem níveis diferentes de maturidade e talvez você está vendo alguma coisa ali que você acha que aquilo é estranho, mas talvez você não tenha ainda o conhecimento, sabe, para discutir de fato ali, para refutar aquilo. Mas assim, por mais que talvez você não consiga diretamente refutar aquilo, se você entende que você tem a responsabilidade de fazer com que aquilo seja calado, você vai no mínimo procurar ajuda de alguém, corra atrás. Você precisa fazer com que o problema seja resolvido. Às vezes, você consegue fazer diretamente, lidando com aquela pessoa, né? Outras vezes, talvez você vai ter que procurar alguém, algum líder,
talvez um presbítero, até que talvez chegue até no pastor, sabe? Mas é importante que a gente não se cale. Nós que prezamos pela sã doutrina, nós não devemos se calar. Quem deve se calar são os falsos mestres, que é exatamente o que Paulo está falando aqui, tá? Então é nossa responsabilidade, tá? E cada um vai ter que entender como você pode ajudar nisso. E prestar contas a Deus. No caso, é verificar se realmente o que nos ensina está realmente pregando doutrina correta. É o começo. De acordo com a Bíblia. Eu vou pregar hoje. O dever de vocês Nossa, é beleza, avaliar. Já vamos avaliar, tá certo? Daqui a pouco. Você tem que avaliar. Se você aceita o ensino errado, é um problema seu, né? Sim. Na verdade, a gente se lasca junto, né? Porque aí eu tô ensinando errado, você aprende errado e Deus disciplina todo mundo para abandonar o erro. Agora, se eu ensino errado e você vai, ô Mário, você parou para pensar nisso, aquela colocação, peraí, tarará. Opa, verdade, deixa eu corrigir esse negócio aí. Então você me abençoa e naturalmente eu abençoo inúmeras pessoas. Então a responsabilidade é do eu. Sempre quando você falar igreja, pensa, eu. E aí depois você joga no coletivo, um grupo de pessoas. Só um outro ponto aqui também, para a gente tomar cuidado também, porque eu até lembro de um exemplo que o Mário falou. A gente fala muito de falsos ensinos, a gente pensa na pessoa que está ensinando, né? Eu e o Mário aqui na frente, por exemplo, o pastor, mas vamos pensar também em, às vezes, a pessoa que talvez está ensinando ali no grupo pequeno, né? Ensino também, mas além disso, talvez você está ali numa conversa, conversando com outro irmão seu, de repente a pessoa fala uma coisa que ela acredita, mas que aquilo, você percebe que aquilo é errado também, sabe? Então aquilo também é um ensino que pode se propagar dentro da igreja. Então nessas situações também, o Mário uma vez deu um exemplo, onde ele estava em um GP aí, estava conversando lá com os irmãos, de repente o irmão lá conversando, o irmão falou, mas a Bíblia, toda a Bíblia não é verdade, existem erros ali, existem coisas que a Bíblia fala, mas que não são verdade, enfim, a pessoa acreditava que a Bíblia, ela não acreditava no que a gente chama de inerrância, né, da palavra de Deus, ela acreditava que a Bíblia pudesse conter erros. A pessoa não estava ensinando aquilo em uma posição de ensino, né, ela estava conversando ali com as pessoas e falou aquilo numa mesa, só que as pessoas estavam ouvindo aquilo e aquilo poderia se transformar em ensino que se propagasse também. Então esse tipo de situação a gente também precisa enxergar como falso ensino e fazer com que isso seja calado também. Cala a boca! Não fala isso não! Assim, vem aqui no cantinho! Ó, a pessoa não ouve isso não, tá? Não, brincadeira. Aí eu conversei com a pessoa, ela gostou? Não. Ela mudou de ideia? Não. Mas aí eu pude chegar no líder dela e falar, essa pessoa tava... No dia que você não tava lá na mesa, essa pessoa falou isso. E eu falei isso em contraste com aquilo. Então, só pra você estar sabendo que a pessoa acredita nisso. Bastou uma aberturinha, comida e café na mesa, a pessoa abre o coração fácil, né? Apesar de que eu não tomo café, né? Mas se tiver qualquer comida e bebida, eu abro o coração fácil também. Se quiser me chamar, fica à vontade. Nós temos o quarto ponto aqui, que é Tito 2, de 1 a 10. É você que lê? Se eu coordeno? Eu perdi aqui. Eu não que fiz o dei primeiro. Não, você que deu essa aula. Tá. Então é você que coordena. Escolhe quem lê. Então, o Sérgio vai ler do 1 ao 5. E quem que não leu aqui? O Sérgio já leu. Sérgio, quem não leu? Mais fácil. Alguém não leu? O Oliver e o Naum. Então, o Oliver lê do 1 ao 5, o Naum do 6 ao 10. Capítulo 2. Tu, porém, fala o que convém essa doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, puras, boas donas de casa, sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. 6, né? Uhum. No mesmo modo, exorte os jovens a quem se conduzem com todo cuidado, levando a vida a sério. Nisto você mesmo deve ser para eles um exemplo nas boas obras.
que tudo que você fizer revele o seu amor pela verdade, e no ensino seja íntegro e sincero. Sua linguagem deve ser tão sensata e equilibrada que alguém que quiser questionar sinta vergonha de si mesmo, porque não haverá nada a censurar em tudo que você diz. Exorte os escravos que obedeçam aos seus senhores e faça o melhor possível para deixá-los satisfeitos. Não deve ser respondões, nem roubar, mas deve mostrar-se digno, inteira confiança. Dessa maneira, levarão as pessoas a desejarem a crer no ensino de Deus, o nosso Salvador. Porque o dom gratuito da salvação eterna... Só até o 10. Até Isso. o 10. Isso. Então, pode destacar. Eu vou ter que sair daqui a pouco, mas tá muito bem. Não, então deixa eu falar primeiro que eu vou sair mesmo. Aqui nós temos 2 destaques que eu queria estabelecer. Ele fala sobre a postura das mulheres, ele está querendo dizer mulher jovem, recém-casada, cuidar do marido, não tem nenhum contexto feminista aqui. Ali ele está falando da cultura, do que é normal. Está falando que a mulher não pode trabalhar? Não. Está falando que ser uma esposa, se Deus chamou para isso, e ser uma boa dona de casa, é uma prerrogativa que Deus deu. Ele deu, acabou. Tem que ser. Como vai ser na prática? Aí é um desdobramento de você, seu marido, se vai ter um marido, sua vida, você e Deus. Mas isso é um fato. Homens não engravidam. A gente não precisa se preocupar com isso. Mulheres, sim. Se mulheres querem ter filhos, a gravidez, tem a adoção também. Mas a gravidez é o caminho comum. Então, está falando de parâmetros bíblicos que devem ser ensinados por mulheres mais velhas que fazem o quê? Vivem esse padrão. Se não tem gente que vive a doutrina, a gente vai se lascar como igreja. Verdade é essa. Quem vive certo, tende a ensinar certo. Quem vive errado, ensina errado. Agora aqui ele fala de um desdobramento da vida errada. Ele já falou da doutrina, agora ele vai falar de vida. Se você vive certo, a palavra não é difamada. As pessoas não vão falar mal. Eles vão falar mal do cristianismo porque as pessoas gostam de falar mal do cristianismo. Essa é a vida. Lide com isso. Jesus estava acostumado, a gente tem que estar também. Mas eles não vão falar por nossa causa. Por causa da nossa inconsistência. Você diz isso e vive aquilo. Você fala sobre se submeter ao marido, sobre ser um bom marido para sua esposa, honrado, honesto, enfim. Mas você é um ogro. Você só não tem ferradura, você é um cavalo. Isso daí é uma inconsistência. E aí a gente torna a palavra passível de cair em descrédito. A gente dificulta o processo, como Stephanie falou. A gente não muda a qualidade da palavra, mas por nossa conduta, a gente torna arranhada a imagem de Cristo, da palavra de Deus e da igreja. Então isso é sério. Não deixe que a sã doutrina seja difamada por sua causa. Por outro lado, quem vive a sã doutrina, ele vai falar sobre adornar, embelezar. Olha que da hora. Não sei se vocês já pararam para pensar, mas olha que negócio da hora. A doutrina, ela é boa, ela é suficiente. Mas Deus, ele agindo em nós através dela, é como se ele decorasse a doutrina, como se ele emoldurasse, colocasse florzinha assim, tá? Quando você quer a casa arrumada, limpa, deixa tudo bonitinho, põe uma florzinha, troca o tapete, deixa tudo combinando e faz aquele quentinho no coração. É esse tipo de coisa. É embelezar, é emoldurar com uma vida. Diferente de desonrar, é você embelezar a doutrina. Você tem que crer na doutrina e viver uma vida bonita. Todo mundo sabe o que é isso, mesmo que você não coloque nessas palavras. Tem gente que vive vida bonita com Deus e que você olha e se inspira, enche seu coração, dá vontade de imitar. E tem gente que vive uma vida feia com Deus, onde o que marca ela é pecado, é a tristeza por causa disso, relacionamentos trincados. É esse tipo de coisa. A gente não tira o poder de Deus, mas com as nossas práticas a gente pode
pela ação de Deus em nós, impulsionar isso. A gente pode embelezar a doutrina, colocar num holofote ao invés de abafar ela e escondê-la. Quais são as perguntas aqui, mano? Essa é a 4. Então, mas não tá Aqui, ó. Ah, tá. As perguntas foram as seguintes, ó, para os mais jovens. Você respeita os mais velhos? E para os mais velhos, você merece respeito dos mais jovens? Quem você ajuda a amar a Cristo? Eu que fiz essa pergunta, então a ideia é justamente... A gente tá fugindo do clichê do todo mundo merece respeito. Todo mundo merece respeito como ser humano, isso é fato. Ninguém tá discutindo, mas existem pessoas que merecem respeito como ser humano, básico, mas por viverem uma vida coerente. Tem gente que cala com a vida os que falam mal. É esse tipo de respeito que a gente está falando aqui. A sua vida merece respeito? A sua vida, ela demonstra um amor por Deus que faz com que aqueles que querem achar algum defeito em você não achem algo não tratado? É esse o contexto. Eu tenho que descer porque eu preciso arrumar as coisas para pregação, então fiquem à vontade aí com o Everton até daqui a pouco. Então, vai lá, boa sorte. Ó, mas só pra gente finalizar aqui sobre essa questão dos mais velhos e dos mais jovens, vou refazer um pouco a pergunta, vou reformular um pouco a pergunta, né? Você, que é mais jovem, qual que é a dificuldade que você tem para respeitar os mais velhos? Né, a gente viu aqui, os mais velhos precisam respeitar, os mais jovens precisam respeitar os mais velhos. E eu quero saber de vocês, os mais velhos, quais são as dificuldades, não vou falar nem de respeito, né, mas de convivência. Por que você acha que é às vezes difícil conviver com os mais velhos, aqui dentro do contexto de igreja? Pedi só para uma pessoa falar. Pode falar, gente, sem medo. A falta de ser ensinado, talvez, que a pessoa aprendi desse jeito, vai ser desse jeito, e não é ensinado para o futuro. Sim. Podemos mudar isso daqui e ainda continuar com a doutrina da mesma forma. Legal. Eu acho que eu tô no meio termo, né? Não sou nem mais velho, nem mais jovem, né? Mas quando eu era mais jovem, né? A gente sempre enfrentava muito essa dificuldade, porque nós como jovens, a gente quer mudar tudo, né? A gente quer sair, não, isso aqui, sabe, eu acho que não tá bom. E o que a gente percebe é que normalmente os mais velhos têm uma certa resistência, né? E isso é justificável muito pelas experiências que eles tiveram, né? A gente viveu até aqui e até aqui tava funcionando, enfim, agora vocês chegam e já querem mudar tudo, né? E a gente a gente muitas vezes, a gente não tem essa sabedoria para esperar o momento, enfim, essa é uma grande dificuldade também. E para os mais velhos aqui, falar pro Sérgio e pro Naum, né? Não querendo chamar vocês de velhos. Mas qual que é a dificuldade que vocês enfrentam, assim, para lidar com os mais jovens, normalmente? O que vocês acham que às vezes é mais difícil dentro do contexto de igreja? Eu acho mais difícil, assim, a gente vai embora, a gente muda muito, né? Mesmo se os jovens mais novos da família, qualquer coisa, isso é uma dificuldade de... Só por respeito dele, às vezes não dizer, a minha família, graças a Deus, não, tudo tem por respeito. Na minha época eu tinha que... Era mais difícil. Hoje a maioria você vê crianças, às vezes 10, 12 anos aí, cada resposta que eles dão a pai, é complicado. Então aí se você vai, um menino você dá uma resposta diferente, você fica meio assim, diferenciado, né? Eu não converso nem conversar. Então a gente sempre tem uma certa dificuldade, às vezes, no diálogo, assim, com pessoas mais jovens. Mas eles esperam até um modo de falar, muitas vezes, né? E o Sérgio? Eu acho que o grande desafio, assim, na igreja, na vida, né, dos mais jovens, eu falo para as minhas meninas lá. Às vezes, é uma coisa também que eu ouvia, né? Às vezes você, enquanto jovem, adolescente, quer alguma coisa, quer ir numa direção, que o mais velho sabe que não vai ser o melhor, é difícil às vezes convencer ou fazer com que ele realmente não vá. Já vem a cabeça dura. Parece assim, que ele tem que ir também, é meio que padrão isso, mas eu acho que o grande desafio dentro do contexto nosso, com o que a gente está aprendendo, é de fato o jovem ouvir mesmo o adulto, se falar, né? O conselho da experiência, né? Porque muitas vezes assim, mas para comigo vai ser diferente. E acaba não sendo. A gente vê que a pessoa vai naquele caminho, acontece o mesmo desfecho. Né? Então acho que o grande desafio do mais velho para o mais novo
é receber dele de fato, aceitar aquilo que ele já sabe como funciona, Sim. né? E simplesmente o mais novo aceitar, não querer, comigo vai ser diferente, mas usar disso como algo positivo. Sim. Ele já pula uma etapa, ele sabe que não vai ser bom assim, já aprender com a experiência dos outros. Vocês perceberam que os dois problemas estão relacionados um com o outro? O jovem tem dificuldade com o mais velho porque ele quer mudar tudo e o mais velho resiste. E o mais velho tem dificuldade com o jovem porque ele sabe que se mudar não vai dar certo, né, pela experiência em muitas situações. Gente, e isso faz parte. Nós como igreja, a gente vai conviver. A gente vai conviver com pessoas mais velhas e pessoas mais novas. Mas isso não muda o fato de que nós, mais jovens, precisamos respeitar os mais velhos e entender que muitas vezes eles têm experiência. Então a gente quer mudar, mas a gente precisa levar em conta a experiência dos mais velhos também. E, da mesma forma, os mais velhos precisam entender que vão conviver com pessoas mais jovens, né? E vocês precisam, o mandamento para os mais jovens é respeitar os mais velhos. E os mais velhos precisam ser respeitáveis, né? Precisam se esforçar para ser respeitáveis. E, ao mesmo tempo, entender que o mais jovem, ele quer mudar, ele está com boas intenções. E por mais que às vezes o mais velho tenha ali a experiência, às vezes é importante dar uma chance, sabe, para mudar, pelo menos ouvir aquela mudança que os mais jovens estão propondo, né? E tudo isso, esse trecho que a gente está lendo, o título no livro é Uma Vida Plena. Ele traz uma série lá de ensinamentos para vários grupos diferentes. Mas tudo isso é fruto do Evangelho agindo na vida das pessoas, que vai conduzir essas pessoas a uma vida plena. Ele faz isso em contraste com os falsos mestres que ele falou antes. Os falsos mestres não têm isso aqui, porque as atitudes deles são pautadas por um evangelho falso. Mas nós, quando nós pautamos a nossa vida em um evangelho verdadeiro, isso vai nos conduzir a ter essa vida plena aqui, a ter essas características, a respeitar os mais velhos, por exemplo, aos servos obedecerem seus patrões ali, né, e tudo mais, tá bom? Pessoal, amém, a gente passou um pouco do horário, precisa encerrar agora, tá? E na próxima aula, se não me engano, na semana que vem, na outra aula, a gente vai estudar os 3 últimos capítulos do livro, tá? Que são e uma pergunta para cada capítulo de novo, beleza? Eu vou pedir pro... Eu vou orar, eu ia falar pro Oliver orar, mas acho que ele está com pressa, pode ir, Oliver, precisa sair. Tá, que ele tá levando. Então ora para nós. Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado pela essa aula, Senhor Deus, pelos visitantes, ó Pai. Obrigado pelas essas verdades, Senhor Deus, que o Seu Espírito aplique elas no nosso coração, que nós podemos praticar o Evangelho, ó Pai, com os mais velhos, com os mais novos, ó Pai, com as pessoas ao nosso lado, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa faculdade, e em todas as áreas da nossa vida, Senhor Deus. Que possamos, através de nossas atitudes, nosso caráter, adornar a doutrina, Pai. Que possamos prezar pela Sua palavra, pela Sua verdade e mostrar para o mundo e para as pessoas que estão declinando que a palavra é bela, Pai, que a palavra transforma, que a palavra muda vidas e dá glórias a Ti, Senhor Deus. E a melhor coisa é dar glórias a Ti, Senhor Jesus. Então, abençoe a condução do culto agora, Senhor Deus, que possamos também sermos alimentados por Ti. Amém. Amém, pessoal. Até a próxima.